Algumas perguntas são difíceis de serem feitas e algumas conversas difíceis de serem iniciadas. Você seria capaz de conversar comigo sem pensar o que estaria por baixo desse turbante? Ou por que eu estaria com ele? Não combina, né? Pois é. Algumas conversas realmente são muito difíceis e, mais do que talento, é preciso técnica para que elas aconteçam da melhor forma possível para todo mundo. E eu vou contar uma história para vocês. Em 2009, naquela época se falava pouco ainda em cuidado paliativo, eu tive a oportunidade de ter uma conversa difícil com uma família de uma senhora de 94 anos, acamada, com uma demência avançada, alimentando por gastrostomia. Essa senhora estava usando o segundo tratamento com antibiótico diferente para pneumonia, não estava respondendo bem, tinha se agravado naquele dia. Eu pedi à filha para chamar os irmãos para termos uma conversa no dia seguinte. Eram 11 filhos, eles chegaram no outro dia muito estressados. A filha tinha adiantado que eu queria conversar sobre a gravidade da mãe, eu não queria levar a mãe para o CTI, eu tinha adiantado isso para a filha. Um dos filhos me agredia no corredor do hospital. Você é uma assassina, doutora. Eu vou reclamar no CRM, eu vou te denunciar. Você não sabe o tanto que a minha mãe quer viver. A senhora, a mãe dele, estava com uma demência tão avançada que ela já não tinha contato com os filhos. Ela não falava palavras, ela não reconhecia os filhos e ela não se alimentava pela boca. Era infelizmente um quadro muito avançado realmente e com indicações formais de cuidado paliativo, mas essa conversa é muito difícil com a família. Naquela ocasião a conversa foi interrompida, ficou inviável. Eu me afastei do caso, pedi a um colega para conduzir dali para frente. 10 anos se passaram. Agora, em 2020, fui ter uma conversa nas mesmas condições com uma outra família. A paciente se agravou muito no hospital, pedi para a família vir para conversarmos sobre essa situação. De lá para cá, muita água rolou e eu própria, estudei muito sobre como conduzir essas conversas. Bem, comecei perguntando: boa noite, vocês sabem que ela se agravou e eu chamei vocês aqui para conversar sobre o que vocês estão percebendo dessa história. Essa é a pergunta básica para se começar uma conversa bem conduzida. Parte do paciente, parte do familiar do paciente e não de você. Existe uma técnica para isso. O mnemônico que a gente chama de SPIKES. S de setting, preparar um ambiente, chamar as pessoas certas. Eu tinha pedido para vir os filhos, os netos ou os envolvidos. Tinha antecipado que era para conversar sobre o estado de saúde da mãe, mas nada falei sobre eu achar que ela não devia ir para o CTI. Olha a diferença. Bem, quando chegou, eu não falei nada, eu perguntei e o filho me respondeu: bem, a mamãe piorou muito, né, doutora? Sim. E se ela piorar desse jeito, tem que ir pro CTI, né, doutora? Aí começa a conversa. Eu perguntei: pode ser que sim, pode ser que não. O que o senhor acha? A resposta do filho: acho que tem que ir sim pro CTI, porque é para lá que vão os pacientes graves. A minha pergunta: me conta uma coisa, como anda nesses últimos tempos a situação da saúde da sua mãe?
ela está mais grave agora, mas ela ficou grave de repente? Como que ela era antes? De quando para cá que as coisas vêm mudando? E aí o filho começou a me contar que já há 3 anos a mãe não saía da cama, que já há quase 3 anos ela não conversava com os filhos, ela já não tinha contato e que agora há pouco tempo tinha sido feita a alimentação pela gastrostomia, que ela não conseguia mais comer pela boca. E que ela vinha piorando a cada dia, que ela tinha tido 2 internações no último ano, que ela estava tendo pneumonias e que ela passava muito mal cada uma dessas vezes e era muito triste, que ele ficava vendo ela sofrer. E nesse momento, a filha, que estava do lado da mãe, começou a chorar. E a esposa desse filho interrompeu a conversa dele e me deu uma informação importante. Doutora, ela é quem mais deve falar sobre isso, porque é ela que vive com a mãe. E a vida dela, há 15 anos, se resumiu a cuidar da mãe. Elas vivem uma da outra, elas dependem uma da outra para viver. Nós todos vamos sofrer se a mãe se for, mas quem mais vai sofrer é ela, porque ela vai ficar sem sentido na vida. Aí eu perguntei para a filha que estava chorando: isso é verdade? Como que você está percebendo essa história? O que você me fala sobre essa situação? A resposta: doutora, eu vejo que a minha mãe está cada dia mais longe, cada dia ela está indo mais para o outro lado. Ela não faz nada, ela não reconhece, e agora ela com essa infecção me internou outra vez e mais fraca. Eu não sei se ela vai durar muito tempo, eu acho que ela está indo de verdade. E isso é muito doloroso para mim. Sim, eu concordo com você. Dói para você, mas dói mais para ela, talvez. Já pensou nisso? Do Spikes. O I é invite. Eu vou convidar. Além disso, nós temos uma questão aqui. Ela tem dificuldade de se sair bem desse quadro da pneumonia, porque ela tem 90 anos, você tem 60. Pensa aqui. Você, se for atropelada, consegue se sair bem de uma cirurgia. Ela não. A sua mãe, nessa situação, cada pneumonia que ela tem, ela sofre muito e sai pior. Ela está muito fragilizada. Ela não consegue respirar direito estando na cama, engasgando com a própria saliva. Então, cada vez ela vai ficando pior, pior, pior e ficando mais tempo viva, mas sofrendo. Será que é isso que ela quer? Spikes, emotions. Eu vou me silenciar e dar um tempo para a família e o paciente. Nesse caso, o paciente não decidir, mas em grande parte dos casos, o paciente tem que estar presente e a conversa é mais delicada, talvez. Ou não, porque depende do paciente em si e ele tem que ser respeitado e ele é quem mais tem que ser ouvido. E aí a gente pergunta, diante disso, o que vocês acham agora que eu passei essas informações? A filha que chorava, chorou e falou: eu acho, doutora, que o melhor para ela é ficar aqui. Eu não quero que ela vá para o CTI. O filho, que já tinha falado, falou: realmente, eu acho que CTI não vai trazer nenhum benefício. Nós não devemos levá-la. Quando começou a conversa, como é que foi? Você se lembra? O filho falou: ela está pior, né, doutora? Nós vamos ter que levar para o CTI, porque é para lá que vão os pacientes graves. Olha a conversa, como mudou. Eu falei muito pouco, eu só perguntei praticamente. E aí nós tomamos a decisão, que é o S no fim. S, Strategies.
qual vai ser o melhor tratamento para esse paciente diante das discussões que foram feitas, diante da posição, da emoção, do conhecimento científico e do desejo de cada um. E aí, um filho falou: doutora, acho que a gente já devia ter talvez pensado isso até antes. E o neto, que é psiquiatra, pediu licença para falar que já há uns 3 anos vinha tentando ter essa conversa com a família e era muito difícil. Eles negavam, recusavam, achavam que tinha que ser feito tudo o que a medicina tem de disponível para manter a vida da mãe. E é isso que se fala, não é? Eu quero fazer tudo o que eu posso fazer para deixar o meu pai vivo, para deixar a minha mãe viva. E pouco se pergunta sobre que vida é essa. É a vida que ele quer? É muito difícil, né? E para a família é muito difícil também decidir pelo outro. Não é simples. Essa conversa leva tempo. Mas essa é a melhor forma dela ser feita. E existe essa técnica, Spikes, e é assim que a gente vai no dia a dia, conversando, voltando e estabelecendo o melhor tratamento para cada paciente. No fim dessa conversa, de agora, com a técnica do Spikes, a família me agradeceu. O neto psiquiatra me agradeceu. No fim da conversa, daquela, em 2009, eu pedi licença, saí chorando e passei o caso para um colega. E às vezes, a linha que divide uma conversa grosseira, agressiva, do qual eu saí chorando, e uma conversa que termina com um agradecimento e um abraço, é muito tênue. É um caminho muito estreito, que precisa ser construído com muito estudo, paciência, empatia pelo outro e disponibilidade. E isso é o que eu tenho tentado construir ao longo desses 10 anos. Pensa nisso.